Narrativas. Eu vou falar aqui do primeiro tópico, que é correção e causalidade. O que é isso, Laerte? Isso são termos estatísticos, correção e causalidade. Não sei se todo mundo sabe muito bem o que é cada um. Para mim, eu vi um meme uma vez, e ele é uma ilustração perfeita para ajudar a gente a entender isso. Que é esse daqui. Toda pessoa que confunde correlação com causalidade acaba morrendo um dia. Explicando. É verdade que toda pessoa que confunde correlação com causalidade acaba morrendo um dia? É verdade. Por quê? Todo mundo vai morrer um dia. A correlação de pessoa que confunde esses termos com morrer um dia, a correlação existe. Ela vai morrer um dia, é perfeita. Mas a causalidade não existe. Só por ela não saber desses conceitos, não quer dizer que ela vai morrer ou não. A causa da morte não é isso. E por que eu trouxe isso junto do poder da narrativa? Para vocês ficarem muito espertos com, olha, tal coisa aconteceu por causa disso. Você, toda vez que vier alguma notícia falando, o tal ação vai subir por conta disso. Será? Tem correlação? Tem, mas tem causa. Uma, é um agente causal isso? Não. Pode ser que não, na verdade, né? Então, toda vez que vier alguma notícia para vocês, olha, aconteceu isso por conta disso. O desemprego está nesse nível porque o governador fez tal coisa. Será que foi por isso? Ou só por isso? Isso é outra coisa importante. O mundo, ele é muito diverso. Ele é uma soma de um monte de fatores. Então, vamos tentar deixar de lado essa ideia de que uma coisa acontece unicamente por outra coisa. É um mundo de coisas acontecendo para acontecer aquilo. E aí eu quero trazer para vocês o storytelling, que é literalmente narrativa. Eu escolhi essa imagem porque ela é da Argentina, se não me engano, de 10 mil anos atrás. Nossos antepassados deixaram marca das mãos deles. O que juntava essas pessoas? Eram histórias. As pessoas se juntavam e contavam histórias umas para as outras. A minha caça foi desse jeito, eles eram caçadores e coletores, na maioria. Então, eu fui em tal lugar, eu não achei fruta, mas eu achei, sei lá, raízes, uma planta que deu para a gente comer, naquele lugar ali tem predador. As histórias trouxeram a gente junto, formaram grupos. Então, imagina quantas histórias aconteceram dessas pessoas que deixaram a marca delas aí. E o nosso mundo, inclusive de hoje, não é do tempo das cavernas somente. Ele se pauta em narrativas, em histórias. Essas histórias, há milhares de anos, elas serviram principalmente para quê? Qual que foi, talvez, a maior habilidade do Homo sapiens para poder evoluir para a gente estar aqui hoje? Talvez a maior habilidade tenha sido a cooperação. Eu sozinho posso ser muito vulnerável e indefeso. Só que se eu cooperar com um grupo, minha chance de sobrevivência é maior. A minha chance de conquistar um lugarzinho é melhor. Então, essa coisa de estar em grupos, de contar histórias. E qual que é a relação de história com grupo? O grupo é mantido por uma história, por uma narrativa. Todo e qualquer grupo, no cerne dele, tem uma história. Países, quem falou que a área que vai de tal lugar a tal lugar significa Guatemala? Chegou um momento de que um povo começou a falar para o outro. Os colonizadores, vamos dar nome aos bois, daqui até aqui, os espanhóis, é tal área, é tal território. E começaram a repetir, e colocaram isso no papel. Mas, gente, antes deles chegarem lá e começarem a contar essa história, os povos que estavam lá, para eles não era Guatemala aqui. Então, a história moldou um país. A empresa é a mesma coisa. Inclusive, fica outra recomendação de livro para vocês. Talvez, acho que essa é uma das primeiras histórias desse livro aqui, o Sapiens, do Yuval Harari.
Ele começa até falando disso, ele fala da Peugeot. Ele fala, o que é a Peugeot? Ou qualquer fabricante de automóvel que vocês conheçam, a Volks, a GM. Será que ela é os empregados? Será que ela é o escritório? Será que ela é a soma dos escritórios com a fábrica? Mas e se eu vendo essa fábrica e fundo uma fábrica aqui em outro lugar? Então, as marcas, as empresas, os países, os grupos, eles são mantidos juntos, eles conseguem fazer pessoas cooperarem em prol desse grupo por uma história. É uma história que mantém esse grupo junto. Sempre. Sempre. E aí eu digo que as histórias vendem, elas só precisam fazer sentido. Pensa no mundo de hoje, que a gente tem um monte de coisa para fazer, o mundo é super agitado, a gente tem um monte de coisa, e alguém fala assim pra gente, olha, eu trago o seu amor em 7 dias. Fala, poxa, a pessoa trabalha com isso, ela tem os resultados, faz sentido, tá bom, funciona. Ou, vou dar um exemplo um pouco mais pé no chão. Eu vou te ensinar a ter liberdade financeira em 2 passos, em 5 minutos. Poxa, que legal, faz muito sentido. Porque você vai gastar menos do que você ganha e vai investir. Uau, faz muito sentido. Então, essa história vende. Se ela fizer um pouco de sentido, ela vende, é fácil de acreditar. E a gente, a gente tem uma preferência por acreditar em história que faz sentido. O fazer sentido, nem sempre, nesse sentido, tem toda a explicação. Lembra da causa e efeito? Da correlação e causalidade, desculpa? Se a gente sabe que uma coisa tem uma correlação com algo, mas aquilo não é a causa daquilo, a gente para de cair nisso. Alguém conta uma história assim pra gente. Olha, meu vizinho ficou milionário nessa pirâmide financeira. Lógico que ele não fala que é pirâmide. Nessa operação com um bot de inteligência artificial da NASA que faz trade com Bitcoin. Ela ficou milionário. Nossa, aí você fala, faz muito sentido, porque é inteligência artificial, é um robô, é da NASA. Fez sentido. Cara, assim, se você para analisar, essa história desmonta. E aí eu quero trazer para vocês um conceito da simplicidade e do simplismo. E para ilustrar, eu gosto muito dessa frase do Leonardo da Vinci. Ele fala que a simplicidade é o grau máximo da sofisticação. Olha que diferença. Lembra do gráfico do Dunning-Kruger? Quando você, lá no finalzinho de conhecimento, você já sabe tanto sobre um assunto, você já passou por tantas experiências naquilo, que você já consegue explicar para alguém aquilo, até de forma simples. É muito comum a gente ver pessoa do interior, trabalhou em roça, ela sabe e conhece a plantação como ninguém, o clima como ninguém. Ela vai falar do solo, da água. Ela viveu na pele aquilo muitos anos. Ela vai te explicar para você, ela vai explicar de um jeito para você que vai fazer, vai ficar claro, você fala, poxa, tá aí, tá explicado, funciona. Porque ela já construiu tanto conhecimento num nível que ela consegue explicar de forma simples para você. E o que é o simplismo? É a super simplificação superficial. É o. Vou dar um exemplo de investimento para vocês. Ó, aquele fundo imobiliário está com o PVP, o preço sobre o valor patrimonial, abaixo de 1. Está barato. Será que só isso responde o fundo está barato ou está caro? Ah, o dividend yield, a gente vai falar mais dele, está acima de 6%. A empresa é boa pagador de dividendo. Será? Será que não é um evento não recorrente? Então, cuidado com o simplismo e a simplicidade. O simplismo, provavelmente, ele vai te prometer uma história muito legal para você acreditar. É fácil, é rápido, é indolor, não vai te requerer esforço. Você vai querer acreditar nessa história. Não é bem assim.